Aqui, a uma distância de 30 metros, desaguam ao lado uma da outra as ribeiras de João Gomes e de Santa Luzia. Gaspar Frutuoso, que nos tem acompanhado paulatinamente, descrevia assim o Funchal. E deste quarto de légua de calhau miúdo e areia pela costa, é a compridão da grande e nobre cidade do Funchal. Ali situada em lugar baixo, aí uma terra chã, que do mar se mostra aos olhos muito soberba e populosa, tão bem assombrada nos edifícios como nos moradores, não somente dela, mas também de toda a ilha. Está assentada entre duas frescas ribeiras, a de Nossa Senhora do Calhau, a leste dos muros com esta igreja, que é freguesia fora deles, e a ribeira de São Pedro ou de São João. E acrescentava, e para mais fresquidão, vai pelo meio dela a ribeira de Santa Luzia, assim chamada por estar sobre ela no monte uma ermida desta santa. A importância das ribeiras era tríplice. Sanitária, pois delas se recebia água para consumir. Nelas se lavavam pessoas e coisas. Com elas se limpavam as próprias ruas e nelas se deitavam os dejetos que levaram para o mar. Económica, pois como dizia Frutuoso, na de Santa Luzia, com a qual moem 4 engenhos de açúcar que estão dentro da cidade, que enobrecem muito. Com a qual se moem também os moinhos de pedras alvas, com que se fazem boas farinhas. Da qual saem as mais das levadas, com que se rega a flor e a melhor dela de canas, vinhas e frutas. E por ela acima se colhem cada ano 400 pipas de vinho, extremado de bom, e grande cópia de frutas de espinho e outras. E há muitas hortas de couves murcianas e outra hortaliça que ela rega. De defesa, pois são fossos naturais reforçadas pelas muralhas que nas suas margens se construíram para a defesa da cidade. Nem sempre tiveram estes nomes. Antes de se chamar de João Gomes, a ribeira que nasce no Poiso chamou-se de Santa Maria do Calhau. Deve o atual nome a João Gomes, trovador do século XV e um dos primeiros povoadores da ilha, aqui casado com a filha de Gonçalo Aires Ferreira, o outro dos primeiros habitantes. Desempenhou cargos administrativos e possuiu grandes terrenos de açúcar ao longo da ribeira de seu nome, mas foi como um dos primeiros trovadores que se notabilizou. A ribeira de Santa Luzia, com origem no Arieiro, chama-se assim por causa de uma ermida com esse nome que terá existido nas suas margens. Já se chamou também Ribeira da Praça e Ribeira das Privadas. A Ribeira de São João, nascida nos picos de Escalvado e de Santo António, já foi conhecida no todo ou em algumas partes pelos nomes de Ribeira Grande, de Santa Catarina, de São Pedro, de São Francisco, de São Lázaro e de Santo António. Mas as ribeiras são também as suas pontes. As pontes que unificavam a cidade. Em 1570, segundo a planta de Mateus Fernandes, haveria 4 no coração do Funchal. Uma sobre a ribeira de João Gomes, a ponte Santa Maria do Calhau, aproximadamente onde hoje se acede ao Largo do Pelourinho, já existente em 1481. 2 na ribeira de Santa Luzia. Uma, onde hoje é a continuação da Rampa do Cidrão, mandada construir em 1489. A outra, chamada a Ponte da Cadeia, atravessava-a no sítio onde hoje acaba a Rua Direita e começa do outro lado, a Rua dos Ferreiros. A 4ª ponte seria sobre a Ribeira de São João e ficaria mais ou menos por onde hoje começa a Rua da Carreira. Essas pontes, no final do século XV, eram muito frágeis. Construídas em madeira, eram mais baixas porque não havia os muros do suporte que hoje temos e o curso das ribeiras era muito mais irregular. Em 1495, pretendeu-se fazer as pontes de cantaria, mas as resistências foram muitas. O temor de que ruíssem com o peso das pessoas, principalmente durante as procissões, era muito grande. Por isso, como diz António Aragão,
Dada a natural fragilidade do material e a fim de serem poupadas, chegava-se a proibir em 1481 que qualquer pessoa passasse sobre elas montado em cima de besta ou com besta, quando as ribeiras não estivessem cheias de água. Portanto, de verão, ou se as ribeiras corriam bonançosas, as bestas só podiam passar a val, pelo leito, e as pontes guardavam-se apenas para a passagem de peões. Com o correr do tempo multiplicaram-se. A pedra e o betão vieram substituir o tabuado e as grossas pranchas de tilo. Mas uma houve, popularmente chamada o vapor, que feita em madeira e sobre a ribeira de Santa Luzia, primeiro foi um restaurante e depois se transformou em casas de banho. Para preservar a qualidade da água, só se permitia que se lançassem dejetos para as ribeiras na de Santa Luzia, depois da Ponta Cadeia, e na de João Gomes, depois de Santa Maria do Calhau. Mas não se sabe como é que essas determinações para o saneamento básico foram cumpridas. Aliadas naturais dos funchalenses, muitas vezes só tardiamente deram conta da sua força e do pouco cuidado que nelas punham. Quase secas no verão, no inverno, o inesperado aumento do seu caudal muitas vezes arrasou tudo à sua frente. O elucidário madeirense inventaria desde 1601 pelo menos 15 aluviões. De todas, a mais destruidora foi a de 9 de outubro de 1803. Ruas inteiras desapareceram com os seus habitantes e outras inundadas de água e lama deixaram os proprietários e inquilinos reduzidos à extrema indigência. Devido a estas terríveis cheias, é nomeado o brigadeiro Reinaldo Dinô para a tarefa de superintender na reconstrução da cidade. Ele chega ao Funchal em 1804. O Dinô mandou proceder ao encanamento das ribeiras através da construção de muros de suporte das margens. E esse trabalho, com mais ou menos detalhe, perdura até hoje, tendo impedido, se não as tragédias que posteriormente aconteceram, pelo menos as suas consequências mais funestas. Reconhecida, a cidade deu o seu nome à rua que acompanha a margem esquerda da Ribeira de João Gomes, entre o Campo da Barca e o Largo dos Lavradores. Evitar que as ribeiras se tornem motivo de destruição deve ser uma preocupação e responsabilidade partilhada por todos, poderes públicos e particulares. Mais vale prevenir do que remediar. Por isso, não atolhemos as ribeiras. Mantenhamos as ribeiras limpas para que as águas possam fluir tranquilamente. No próximo programa, iremos falar sobre o Largo do Pelourinho. Até lá, passem todos muito bem. Uma produção Edicart, com Eduardo Costa Produções, para a RTP Madeira, com o patrocínio de Funchal 500 anos.